Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma mesa SP Flor, Forma e Informa, terapia floral, novos desafios e perspectivas e soluções. Um mês inteiro dedicado a você, com um conteúdo especializado, gratuito e virtual. Hoje, em nossa mesa, falaremos sobre os cuidados animais com duas palestrantes. Eu, Mônica Meirelles, pedagoga com especialidade em psicossomática e psicologia social, terapeuta floral e pet terapeuta. Hoje, com grande satisfação, atuo como secretária-diretora da Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, a SP Flor, realizadora deste evento. E estou honrosamente acompanhada da doutora Camila Marques, médica veterinária integrativa, com várias especialidades, dentre elas, mestre em medicina e bem-estar animal, e também professora do Sistema de Saint-Germain. Doutora Camila, quer se apresentar? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. É uma honra poder estar aqui no SP Flor Forma e Informa. Então, eu sou a Camila e estou dedicando a minha profissão como veterinária com um caráter investigativo, olhando para os animais, olhando para os seus humanos de estimação e fazendo a integração do tratamento. Fazendo hoje um trabalho que não engloba só o animal, mas a extensão dele, que é a sua família, que é o seu núcleo familiar. Com esse estudo, Mônica, eu percebi que muitas das doenças, muitas das questões dos animais acabavam batendo na tecla de algumas questões dos seus humanos. E aí, por isso que eu vim buscando a minha profissão, integrar um pouco disso. Então, a minha formação primária de base é a medicina veterinária, tenho mestrado, que nem você falou, as técnicas integrativas, mas depois eu fui buscar entender um pouco dos humanos, então cuidados integrativos, psicanálise, agora estou fazendo psicologia transpessoal, para poder entender o que se passa na cabeça de nós humanos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que a gente possa trabalhar os animais que muitas vezes acabam num processo de esponjinhas nossas. Então, basicamente, é esse meu trabalho. Estou muito feliz de estar ao seu lado, de estar nesse evento tão grande que é SP Flor Forma e Informa. Com você, Mo. Bom, doutora, vamos lá. Eu acredito que, por estarmos vivendo em pandemia, eu observo por parte de nós, terapeutas florais e dos médicos veterinários, uma ampliação da nossa atenção quanto aos cuidados com esses animais. Os humanos estão convivendo agora por períodos muito mais longos com seus pets, né? Então, a rotina mudou. E com ela, eu acredito que muito dos hábitos não mudaram. Ou seja, nós não tivemos tempo de nos adequar, de nos adaptar a este novo comportamento. E isso eu percebo que nós estamos vindo sofrendo consequências que surgem, estas consequências, de várias origens. Falamos sobre isso num seminário sobre a sindemia e explicamos todo o complexo da extensão que traz a pandemia. Está bem explicadinho nesse seminário. Bom, por estarmos muito mais presentes com os nossos pets, essa dinâmica de relacionamentos entre delícias e conflitos. Eu chamo de delícias, porque estar em casa com os nossos pets é tudo de bom. Mas, ao mesmo tempo, é conflitante, porque exige de nós
muito mais atenção, muito mais cuidado, e ocupa o nosso tempo, bastante do nosso dia a dia. E nós acumulamos tarefas com a pandemia, né? Tomar um pouquinho de água na minha xícara PET. Eu acredito também que, pelas demandas serem maiores, o que antes da pandemia, nós poderíamos postergar, delegar as tarefas para terceiros, empurrávamos assim um pouquinho para debaixo do tapete, aquilo que não queríamos tratar naquele momento. E com toda essa mudança ambiental, praticamente, nós terapeutas e médicos veterinários fomos mais procurados, mais chamados do que nunca para tratar dos animaizinhos, nossos queridos animaizinhos de estimação. Nós sentimos nas pessoas, tanto nos tutores como nos familiares, o quanto todos estão juntos e misturados. Eles estão todos inseridos num contexto de sintomas críticos, com causas emocionais, causas psicossomáticas, além da própria doença física. Quando aplicamos a terapia floral, que lindo! Quando aplicamos a terapia floral, estamos preocupados não só com o paciente, mas com a sinergia que compromete tudo que está em volta dele. O ambiente no qual ele vive, as pessoas que estão tratando este animal. E, doutora, nem sempre é o tutor legal, aquele que se diz o proprietário, não é? Nem sempre os animaizinhos estão sendo cuidados por eles, né? Eu aprendi num curso com uma determinada professora uma máxima. Eu acho que é uma frase vários de vocês já ouviram em vários lugares. Quanto mais falamos de Pedro, mais sabemos de Paulo. Bom, então, quando eu aplico um floral a um animalzinho, já estou visualizando a dor reflexa no seu dono, a dor que esse dono carrega já dentro dele. Eu posso até dizer que, além do comportamento inadequado desse animalzinho, descrito pelo tutor, abro aspas, tá? Porque quando eu falo nosso animalzinho, na terceira pessoa, é porque eu já me sinto integrada nesse processo de cura deste sistema familiar. Eu não vejo mais as pessoas em separado desse sistema. Sou eu avaliando os florais, mas eles buscando tratamento já no processo de cura, tá? A partir desse momento, no momento que a família procura o tratamento, a avaliação dos florais, eles já estão engajados, já estão no caminho, já estão no processo de cura e autocura. E repetindo, além da queixa, pode existir um trauma adquirido ou uma projeção da emoção humana sobre este animal. Esses bichinhos queridos percebem as nossas dúvidas, as nossas tristezas, o nosso nervosismo, a nossa agitação. Eles são extremamente sensíveis, não importa a espécie. Mas, ainda na maioria, um minutinho, quando a doença já se manifesta no físico, já é um momento que o tutor nos procura porque o animalzinho já canalizou a doença. É a hora que o tutor presta atenção no que está acontecendo com esse pet. Até então, eles demoram a perceber que as emoções negativas do ambiente, de todos, geraram um estado crítico, geraram uma doença.
gera um problema físico, realmente. Eles demoram para perceber isso, tá? E muitas vezes fazem vistas grossas, têm uma resistência, mas agora, convivendo por mais tempo com eles dentro de casa, essas falhas, elas se revelam, estão mais visíveis. E quando nos permitem fazer parte deste cuidar, nós terapeutas, delicadamente, aí é que entra o delicadamente, né? Adentramos nesse sistema familiar, visualizando todos os pontos divergentes. Passamos, então, a entendê-lo como um problema coletivo. E, então, sobre uma avaliação, através do uso dos florais, qual floral eu vou aplicar, qual floral será a melhor maneira de iniciar o tratamento, com um bom suporte, tudo com bom suporte, acolhedor, amoroso, vamos estudando esse caminho de transformação e reeducação de todos, não só do PET, mas todos os que estão envolvidos nesse mundinho particular. Todos os envolvidos, tá? Doutora, quer comentar alguma coisa? Ou eu continuo? Eu acho que eu vou fazer umas pontuações. É bem interessante o que você falou. A gente não sabia que a gente iria ficar tanto tempo em casa. E imagina que a maioria de nós saía para trabalhar e voltava à noite. E os animaizinhos estavam lá. Então, quem eram os donos reais da casa? Eles. Nós adentramos a casa deles. Porque aí a gente passou a não sair e passou a ficar com eles. E eles começaram a ter carteira de trabalho, Mônica. Porque eles começaram a trabalhar com seus humanos. Então, quantos vídeos a gente viu na internet aí dos animais? Vocês viram o meu mingauzinho aqui também? Os animais aparecendo, os animais junto. Os animais... Aqui eu faço algumas lives. Várias vezes a Flor, que é a minha Shih Tzu, aparece roncando aqui comigo. Então, é uma coisa que eles acabaram adentrando junto o nosso núcleo e tudo. E a gente tem hoje o que até o ano passado a Kátia falou, ela deu uma palestra sobre o novo normal. E realmente a gente teve uma mudança. E essa mudança fez com que todas aquelas questões, todas aquelas emoções, tudo que estava guardado dentro de nós viesse à tona, através de sentimentos e emoções que podem ser positivas ou negativas. Então, a raiva, a frustração, a irritação, a impaciência, tudo isso ficou mais evidente em nós humanos. Muitos casamentos finalizaram, muitos morreram, muitas questões aconteceram nesse intermédio, nesse nosso 1 ano e meio aí, que trouxeram questões muito sérias para o ser humano, de maneira geral e global, tá, Mônica? Não estou falando de forma específica. E quando a gente pensa nisso, a gente olha e pensa, quem realmente estava ao lado desses humanos? Os animais. Então, quantos humanos, e eu, assim, nessa minha clínica mista de atender humanos e animais, quantos animais que eu vejo que salvaram seus humanos? A ponto do humano estar lá deitado na cama, em estado depressivo, melancólico, e de repente ele levanta da cama só para dar ração, para dar comida, para dar carinho. E quantos gatos? Gatos a gente já sabe que dorme mais, né? Mas quantos gatos dormiram com seus humanos em crise quase que 24 horas, sem ir ao banheiro, sem fazer nada? Então, a gente tem aí o animal como um grande terapeuta nesse jogo todo. Então, essa teoria que você falou, e que é uma teoria que eu sigo também, essas nossas doenças, tem uma teoria na psicologia que chama modelo cognitivo, que diz que acontece alguma coisa, gerando uma emoção que é totalmente hormonal e visceral. Essa emoção gera um pensamento que vai gerar uma ação. Então, são os nossos pensamentos repetitivos que vão gerar os nossos sentimentos. Olha que louco!
E a partir desse lugar, se eu vou me sentir triste, 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 vai, de alguma forma, invadir o meu corpo físico. E aí a teoria tradicional chinesa explica que se eu estou muito triste, o órgão que vai ser acometido vai ser o pulmão. Da mesma forma, se eu estou com muita raiva, o fígado, se eu estou com alguma preocupação, estômago, baço, pâncreas, se eu estou muito agitado, a gente pode pensar no coração, e se eu tenho medo, é o rim. Então, levando como ponto esse pressuposto, eu percebi que esses humanos, nessa condição, e os animais, na condição de terapeutas, começaram a manifestar sinais e sintomas que indicavam o grau de energia que estava o ambiente. E aí é interessante porque normalmente esses sinais clínicos, né, sintomas que aparecem, podem ser leves ou até mais agressivos. Mas aí, quando eles chegam para mim, como veterinária integrativa, eu vou tentar buscar o que aconteceu, para recomendar um floral, para recomendar alguma outra coisa integrativa. Quando chegam nos meus colegas clínicos gerais, muitas das vezes não sabem o que fazer. Por quê? Porque não tem nada, porque o exame não dá nada, porque foi só um episódio isolado. Então, ou ele é mais alopato e vai dar vários remédios para o animal, ou ele vai encaminhar. Então, isso já acontece muito na clínica veterinária, mas ainda existe uma briga, né, entre os alopatas e entre os integrativos. E essa briga é geral, todo mundo sabe que trabalha com floral, que sabe essa questão que existe. Na minha particularidade, na minha percepção, não tem um melhor e um pior. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos para que a gente possa promover saúde. E a terapia floral nos animais nunca foi tão importante quanto já foi antes, como preventivo, como profilaxia. Então, o animal não precisa manifestar nenhum sintoma para tomar um floral. A gente pode sim trabalhar a prevenção de saúde, assim como a gente tem trabalhado na gente também. Então, basicamente é isso, viu, Mônica, que eu queria dizer. Palavra com você agora. Nossa, é excelente. Eu sempre coloco que nós, terapeutas florais, que não somos médicos veterinários, né, no meu caso, sempre está acompanhado, quando vai fazer uma avaliação floral, do diagnóstico do profissional, né? Se ele é integrativo, nós estamos falando a mesma linguagem, mas para podermos observar se tem qual é o processo físico que ele está passando realmente, né? Para haver essa orientação e esse auxílio na administração dos florais. Então, a gente fica com um diagnóstico mais completo, conjunto, e trabalhamos belamente esse animal e também todos os que estão envolvidos com essa cura. Eu penso no uso das essências florais sempre em âmbito familiar, eu nunca só o PET, né, como eu já havia falado, né? Exatamente porque também tem uma questão, eles estão cada vez mais humanizados, né? Eles usam roupinhas, botinhas, dormem com a gente mais tempo, né? Então, eu não sei, aí a doutora pode explicar melhor, a imunidade deles, eu vejo que está também sofrendo uma interferência sistêmica. Poderia explicar um pouquinho mais, doutora? O que a gente precisa olhar nisso é assim, a humanização, ela é uma característica humana nossa. O que que acontece? Como o animal, ele não é um humano, isso é muito legal, o humano ele tem uma característica, Mônica, ele faz as coisas muitas vezes que ele não quer. Então, se de repente você não gosta de certa pessoa, você às vezes se obriga a estar nesse ambiente com essa certa pessoa. Por padrões culturais, porque é um familiar seu, porque, sei lá, tem algum interesse, um chefe e tudo. O animal não. O animal, se ele não gosta de você, ele não gosta.
Se ele tem medo, tem medo. Se você faz alguma coisa, ele te arranha, te morde. E isso faz com que o animal, em contato com nós humanos, atinja um grau de conexão que eu ouso dizer, hoje a gente está gravando aqui em setembro de 2021. Pode ser que eu mude, mas eu ouso dizer que nenhum humano é capaz de conseguir conquistar o nosso coração como os animais fazem. Talvez a gente possa ter uma relação bem parecida com a mãe que quer ser mãe e tem aquele filho, sabe? Com a maternidade. Então, o animal, ele está ali para você, ele está junto. E por conta disso, quando ele chega nessa entrega, nesse amor, nesse carinho, ele se torna, entre aspas, um grande manipulador. Por quê? Porque ele vai adestrar o ser humano. Que horas que ele quer comer, onde ele quer deitar, o que ele quer fazer. E eu tenho animais aqui na clínica muito legais, porque que dorme na cama e o tutor praticamente tem que jogar eles para fora da cama para deitar na cama. Os meus mesmo, eu como tutora, deito em cima de mim. Então, se eu quero virar, eu jogo o gato. É tipo um lançamento de gato para poder virar. Então, a gente percebe o quanto eles vão vindo assim. E se o humano de estimação tem alguma questão de carência dentro de si, que pode vir do luto, que pode vir da síndrome do ninho vazio, então, de repente, o filho casou, a filha casou e saiu. Que pode vir também de questões de querer ser mãe e não poder. Que pode ser a questão de solidão. Ele vai projetar esse sentimento naquele animal. Então, ele vai humanizá-lo demais. Então, aquele cachorro, aquele gato, aquela tartaruga, aquele passarinho, não vai ser mais um animal que tem uma espécie determinante. Vai ser um filho, vai ser um marido, às vezes. E não é mentira, tá, gente? Eu nunca tive um índice tão alto de uma coisa que eu vou falar aqui para você, viu, Mônica, como veterinária, de questões de zoofilia, que é relação sexual com os animais. Eu nunca tive um índice tão alto. E não é um índice só de homens, não, mulheres também. Então, acaba pondo o animal nesse lugar, e aí que está o grande problema. Porque aí o animal acaba perdendo a referência que ele tem de espécie mesmo. Então, ele acaba, nessa convivência com a gente, achando que ele é uma pessoa, do jeito dele. E aí, ele vai ter comportamentos de não se dar bem com animais da mesma espécie, não deixar com que pessoas se aproximem do ser humano, muitas vezes mordendo, urinando, arranhando, fazer as necessidades com o olhar do humano, isso acontece também. Tem uma cachorrinha paciente minha que vai no banheiro e fica olhando para a humana, que já vai correndo limpar ela. Então, a gente tem características que já são humanizadas no animal. E isso é uma patologia, isso é uma doença, tanto para o humano quanto para o animal. Porque, como os animais eles têm poucos desafios diferentes da gente, eles acabam morrendo antes. E se esse humano tem essa projeção tão grande com o animal, o luto é inimaginável. E aí que a gente entra com a terapia floral, e aí que a gente entra para trazer e buscar o equilíbrio dessa relação. Não é que eu vou ter que tratar o animal jogado, não dar carinho. Não, muito pelo contrário, você vai. Mas vamos perceber que todos os animais têm as suas características da espécie, têm as suas necessidades. E a não necessidade cumprida pode sim, pode não. Normalmente gera uma queda imunitária, que nem você falou. Então, a imunidade fica baixa, e aí os parasitas e aí as doenças podem acometer esses animais. Então, um grande alerta. O animal, o cão, o gato, ele tem uma mãe cachorra, uma mãe gata. E nós, eu brinco, eu tenho falado muito isso, nós somos os zeladores deles. Então, a gente vai ter um aprendizado mútuo com eles. Então, tomar muito cuidado nessa questão, Mônica. Acho que é isso. Não, eu só queria fazer um adendo que nessa humanização e nesse esconder a realidade, o que está acontecendo com as emoções do humano, né? Os animais estão sendo privados da vida natural, né? Que eles não comem mais a comida verdadeira,
os selvagens, né, eles não vão à caça, porque muitas vezes eles estão resgatados, eles estão presos e privados, muitos são privados da falta de sol, do pisar na terra, na grama. Às vezes eles estão em reprodução incessante. Tem tantos... e até os crimes, né, de maus tratos, a gente acompanha esse... Eu acho que todo esse contexto de humanização, realmente, eles estão totalmente privados do natural, não é, doutora? É que a gente precisa considerar uma outra coisa, viu, Mônica? Com o nosso crescimento populacional, a gente acabou e tem feito a invasão do espaço deles. Então, a gente precisa considerar isso também. O animal hoje, ele não tem um espaço reservado. Mesmo que a gente fale um animal silvestre, um papagaio, um sagui, quantos deles já não tem mais mata? E vem comer lixo, é uma realidade. Então, os zoológicos, os criatórios conservacionistas fazem um trabalho lindo de enriquecimento ambiental, de educação, para que a gente possa educar quem? Os adultos. Os adultos, entre aspas, já têm os seus costumes. A gente vai trabalhar com as crianças, para que as crianças sejam o nosso novo futuro. E eu acho que uma das coisas legais que aconteceu na pandemia, e olha, eu peço licença para falar legal, porque eu sei do sofrimento, mas eu quero dizer que uma dessas coisas que está sendo interessante é o aumento do índice de fraternidade, de doação, de ajuda que aconteceu com a gente nesse processo. O quanto a gente pôde perceber aquele cachorrinho da rua que estava lá, o quanto o núcleo, né, o entorno começou a cuidar, morador de rua e tudo mais. Então, a gente precisa lembrar que nós crescemos e nós invadimos o espaço dos animais para isso. Então, hoje, eu sinto dizer com muito pesar que tem muita gente que é contra a gaiola, né? Eu também gostei muito, hoje eu sou um pouco contra, mantenho os meus, mas sou um pouco, tenho uma ressalva. Mas hoje, se a gente fosse abrir todas as gaiolas de todas as pessoas do mundo, não teria espaço para os animais, porque nós esquecemos que nós somos zeladores do planeta. Então, eu acho que quando a gente desperta, quando a gente olha, quando a gente percebe e faz a mudança, é nosso papel sair aí falando, que nem eu e a Mônica estamos fazendo, para que vocês pensem sobre isso. A causa animal está aí em grande escala. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, da mesma forma que nós crescemos, muitos tutores ficaram desempregados agora na pandemia. E a gente teve um aumento bem significativo de abandono de animais, de doação de animais. E não é aquela doação que a gente via antes, né? Que era, quero me livrar do animal. Não, eu estou falando de doações com muito sentimento. Família chorando porque não tem dinheiro para pagar a alimentação do animal e precisam doá-lo. Então, é uma outra coisa que não acontecia antes. Antes a gente viu o abandono no sentido de deixar numa praça, tudo. Hoje a gente vê pedidos milhões, né? Até a Dani, que é da SP Flor, ela deve estar assistindo, Dani, para você também, milhões de pedidos. E aí, quando você vai olhar, a família está chorando muito. Por quê? Porque não é que ela quer doar, é porque ela não consegue nem sustentar os próprios filhos. Então, é uma realidade que a pandemia nos trouxe. Então, ficar muito atento a isso e lembrar que nós somos zeladores deles, né? E não só deles, como de todos os reinos, as plantas e as flores que a gente está falando aqui, e também do reino mineral. Então, eu acho que é isso, Mônica. É muito importante isso mesmo que a doutora falou. E eu acho que nós precisamos fazer toda a diferença nesse sentido. A gente tem que integrar essa visão educadora a todos os envolvidos e a todos os reinos, né? E também, como terapeutas florais, fazer um aporte aos mais vulneráveis, né? Trabalhar novos campos de atuação, não só em prol da saúde dos pets nos lares, mas também nos cuidados com os abrigos, na percepção
dos eventos clandestinos que envolvem os animais, como assim, rinha de galo, rodeio de esporas, vaquejada, reprodução exaustiva, como eu já tinha falado, né, para fins lucrativos, nos abusos sexuais que estão acontecendo, né? E também a gente está bem ativo no aporte junto às delegacias, aos órgãos legais competentes de proteção animal, e eu acho que o terapeuta e o médico veterinário e os amantes dos animais serem conhecedores das leis para auxiliar em todas as frentes, em todos os ângulos, e além, né, da nossa atuação dos florais específicos e protetores desse complexo todo, né? Doutora, eu queria que fosse comentado um pouquinho sobre o luto nesse momento que nós estamos passando, sobre o luto, algumas características. A gente tem aí tido um aumento, da mesma forma que nós humanos, né, a gente está com as nossas emoções e sentimentos aflorados, eles também estão nesse processo. O que que acontece? Muitos animais já moravam e já estavam com aquela família há muito tempo. E a gente teve um número absurdo de óbitos, tanto de familiares humanos, quanto de companheiros animais também. Então, aquele animal, ele tem também um sentimento. Eu vou falar que na medicina veterinária, na biologia, a gente usa o termo senciência, que é a capacidade de ter e sentir sentimentos subjetivos, porque tem sentimentos que são exclusivamente humanos e a gente joga um pouco para os animais também na nossa clínica comportamental. O que é interessante a gente olhar disso, Mônica? O animal, ele vai escolher uma pessoa da casa. Por mais que ele seja de todo mundo, ele sempre tem uma pessoa preferida, a não ser que ele seja um animal terapeuta, que está com todo mundo. Mas levando em conta esse pressuposto, se o humano dele tem alguma questão, fica doente, não está muito bem, o animal acaba ficando mais perto. A Ivete, que trabalha com a gente no Reiki, ela trouxe um termo que eu uso sempre, que é a presença silenciosa, o animal é aquele. Então, os animais, nesse viés, como a gente está. Hoje, a gente tem uma cepa do Covid para os animais, que é diferente da nossa, mas a gente está numa investigação na veterinária, né, da Covid com essas novas cepas, se vai existir alguma que vai passar para eles, mas, de modo geral, até agora a gente não tem nada muito certo. Então, o animal, ele acaba entrando como fômite, né? Ele acaba sendo um veículo de expansão do vírus se ele está em contato com alguém doente. Porém, o que que acontece? O animal, ele acabou ficando junto com as pessoas isoladas. Então, a pessoa isolada da família no quarto, quem estava com ela, o cachorro ou o gato? Ficou com ela, com ele, o tempo todo. E aí ele foi percebendo muitas vezes essa piora do seu humano de estimação, até o momento que ele foi internado e até o momento que ele não voltou. Então, o cão, o que que acontece com ele? Ele é mais afetivo, só que ele é de todo mundo. Então, o que que acontece? Ele vai ficar triste com a ausência do seu humano, só que aí ele vai se inclinar para o resto dos humanos que ficaram, no sentido de ajudá-lo, no sentido de trazer isso. Então, o luto do cão, ele é um pouco mais rápido. A minha grande preocupação de tudo são os gatos, pensando em cão e gato, porque o gato, ele tem um sofrimento silencioso. Então, o gato, ele vai perceber a ausência do seu humano, vai olhar, vai ficar mais quietinho. E muitas vezes os humanos que ficaram têm tantas questões para lidar com esse luto que acabam esquecendo de uma coisa simples que eu peço para os humanos que estão passando por isso, que é contar para o animal o que aconteceu. É trazer. E a gente está tendo uma grande possibilidade aí de animais que vêm a óbito logo depois dos tutores de tanta tristeza, de tanta saudade. Por isso que os florais, eles entram como uma intervenção fantástica nesse meio. Mas a gente tem uma outra coisa na clínica dos animais. A gente tem aquelas pessoas que eram sozinhas e que de repente faleceram. E aí o animal fica perdido, o animal fica tipo uma herança.
Tem casos e relatos, Mônica, para você ter uma ideia, de humanos que morreram sós, que demoraram para ser achados, e quem estava lá do lado? O animal. Fraquinho, magrinho. Por quê? Porque eles estão ali, eles são o elo fiel nosso. Como é que fica esse animal? Esse animal vai ter muito mais consequências do que o animal que tem um núcleo familiar e que, de repente, uma pessoa da família faleceu. Então, você que está assistindo esse vídeo, terapeuta floral e tudo, primeira coisa que eu indico como terapeuta floral, e eu sou emocional. Se eu sei dessa história, eu sei que eu vou atender, eu vou respirar profundamente, vou tomar todos os meus florais antes da consulta, e quando a pessoa chegar, eu vou ouvi-la. Muitas vezes eu vou até me emocionar, viu, Mônica? Porque as histórias são fantásticas, assim, nesse processo. Mas eu vou fazer de tudo para poder ouvir, acolher esse humano e esse animal. Tem muitas famílias que não tinham animais e que adotaram animais dos pais que faleceram, das tias, e que está sendo muito legal, mas a gente também tem um alto índice de doação desse animal, porque às vezes a pessoa não consegue, né? Não consegue lidar com aquele animal, porque aquele animal lembra o ente querido que faleceu. Então, esses animais, essa família, a gente precisa acolher com muito carinho. E assim, é praticamente balde de floral. Porque uma coisa que eu aprendi muito estudando sobre o luto é que não tem palavras que cabem. E a gente tem na nossa vida o positivismo tóxico, que vai ficar tudo bem, não chora, você tem que ser forte. Não. O luto é um período, é importante. Os animais, eles passam pelo luto muito mais rápido que a gente. Mas a gente vai precisar, como terapeutas florais, aí montar uma linha de frente para poder acolher essas famílias, para poder acolher todos esses que vão estar passando por esse processo, por esse período. E se você é como eu, emotiva, prepara os seus lenços, prepara os seus florais, prepara um chocolate, porque entrar nessa seara do luto é uma seara que traz muito choro e muita dor. E às vezes as pessoas querem só ser ouvidas. Então, na minha percepção, Mônica, o animal, ele passa mais rapidamente por um luto. Se ele tem um grau de desenvolvimento e ligação muito grande com aquele humano, sim, ele pode morrer em seguida. E existem casos assim, que o animal morreu dias depois ou morreu no mesmo dia. Mas nesse viés, o animal normalmente ele vai focar a atenção no resto da família e uma atenção especial para os gatos, que os gatos por si só são mais introspectivos. Eu percebi isso quando eu fui viajar, quando podia, né? Em 2019, eu fui pro Chile e fiquei 10 dias fora. E eu contratei uma cat sitter para ficar aqui em casa. Então ela veio todo dia. Ficava 1 hora, brincava com os gatos e tudo. Quando eu cheguei, Mônica, aqui em casa, você tinha que ver como os gatos estavam. Eu só fui pegar os cachorros no dia seguinte, porque eu acho que todos os gatos dormiram comigo aquele dia. De tão saudade que eles tinham. Então, um olhar afetuoso para todo o núcleo familiar é muito importante na gente como terapeuta floral. Então é isso, Mônica. Nossa, dá para conversar horas, tão gostoso ouvir os casos e a doutora falar. Eu não sei quanto tempo mais nós temos, mas eu gostaria de falar também que o inverso também acontece. Eu tenho tido muitos casos ultimamente de animais falecendo e a família está transtornada. Então, estou trabalhando muito a família, o luto da família, porque os nossos animaizinhos também estão se despedindo, né? Talvez carregados das emoções dos nossos novo normal, né? E, doutora, a restauração da saúde animal é muito rápida mesmo, é muito simples com os florais e super gratificante. Mas a gente tem que lembrar o outro lado mesmo, os humanos estão bem doentes. E eu ainda falo assim, falando sobre os florais, né? Essas gotinhas tão naturais, elas reverberam nesses campos de consciência,
Mas também elas têm um papel de reeducar esse campo emocional, né? E com todo respeito, porque elas não reprimem alguma outra emoção, elas reeducam, né? Elas estão aí para reeducar aquela emoção e aquela que está exacerbada ficar mais calma, mais tranquila no seu papel, né? E eles podemos dizer que ela transmuta realmente a emoção, transmuta, valoriza as virtudes que estavam até então adormecidas, né? E as essências florais, a gente pode, na aplicabilidade delas, comparar com os animais, a gente pode dizer que é muito fácil, né? Colocar as gotinhas na água, na ração, esprear no ambiente, no pelo, né? É interessante porque os benefícios são imediatos, é incrível, e até o próprio tutor ele fica encantado com o resultado. Aí que ele vem, fala, nossa, eu também preciso de um desses. Né? Pode falar, doutora. Não, e é interessante porque os florais, eles pressupõem a energia da flor, não tem nenhum princípio ativo nela. Então, o que acontece? O Dr. Bach foi o precursor, ele traz muito a característica de autocura que nós temos. E ele traz uma missão para nós, terapeutas florais, que é tirar a doença das rédeas da vida daquele humano e trazer ele de volta para o centro. A Mônica sabe, acho que não sei se vocês estão assistindo e me conhecem, eu sou totalmente Florais de Saint-Germain, né? É a linha que eu escolhi para eu trabalhar e para a minha vida. E eu percebi o que Neide Margonari traz também. Ela traz um puxadinho dessa teoria aí do Dr. Bach, que é que a nossa biografia de vida, que a nossa história, muitas vezes é tão doída que tira a gente do nosso eixo. E aí vem as doenças, e aí vem as sensações, sinais, sintomas. E a partir do uso da terapia floral, nós somos capazes de despertar a nossa essência, a nossa cura, o nosso melhor de. Nos animais é uma coisa mais rápida, por quê? Porque eles não têm o pensar igual a gente. Os nossos pensamentos são capazes de auxiliar qualquer tipo de técnica ou prejudicar. Então, por isso que o Dr. Bach, ele pregava muito usar os florais certinho, 4 gotas 4 vezes ao dia, e usar. Quando a gente vai para os animais, não é preciso. Você pode dar 8 gotas 2 vezes ao dia, você pode fazer até uma dose única. Por quê? Porque eles vão estar abertos, eles vão estar receptivos, assim como as crianças. Então, é óbvio que nesse lugar, a clínica com terapia floral é muito mais rápida. Por quê? Porque eles estão realmente abertos para a cura. Eles não têm ganhos secundários com o processo de doença. E ganho secundário que nós temos é o quê? Chantagem dos outros, vitimização, olhar, dó, compaixão do outro, manipulação. Então, são coisas que inconscientemente a gente ganha com o processo de doença. O animal não. O animal, se está doendo, ele para. E é muito legal a gente fazer esse comparativo, né? Se o animal está com qualquer dor, ele fica deitadinho, sentadinho, quietinho. Se nós estamos com dor, muitas vezes a gente sai mesmo assim. Tomava remédio, ia, fazia. Então, a gente alimentava uma questão, uma característica falsa em nós. Para quê? Para cumprir as responsabilidades, para fazer as coisas, o animal não. Então, por isso que nos animais e nas crianças, a terapia floral como recurso, assim como as outras PICs também, são muito mais rápidas, muito mais fácil, muito mais, como que eu poderia dizer, mais rápida mesmo. Por quê? Porque eles estão realmente abertos para o tratamento. Porque é óbvio, e que eles vão receber essa energia das flores. Mas aí, na clínica floral com animais, tem um viés aí, viu, Mônica? Às vezes o tutor vira para você e fala, olha, eu quero floral porque o meu animal é muito ciumento. Ele não deixa tudo.
ele dorme comigo, ele não deixa ninguém chegar perto. Aí você vai lá, fica 3 horas com o humano, monta um buquê, o humano faz. E aí depois de, sei lá, 15 dias, o animal começa a ficar um pouco mais distante. O que que o tutor faz? Para de dar floral. Por quê? Porque ele não quer realmente que o animal fique. Aí ele vai falar: "Ai, Mônica, ele ficou tão afastado de mim e tudo mais". Então, existe um ganho nas situações. E cabe a nós, juntos como terapeutas florais, tirar o poder que a doença tem sobre o nosso paciente, consulente, cliente tratado. E aí, é um tratamento eficaz, é um tratamento fantástico. Eu acho que eu e a Mônica somos suspeitas para falar para você, mas precisamos de assiduidade, responsabilidade e comprometimento, quanto tutores de dar o floral para o animal, quanto como indivíduos que tomamos de tomar o floral. Então, isso também é importante pensando nesse pressuposto. Bom, é isso. Não, é fantástico mesmo. Eu também sigo muito o uso dos florais de Saint-Germain e posso perceber o efeito imediato e sinergético deles. E o ser humano realmente é muito resistente e para a gente quebrar essa carapaça, haja psicologia, haja psicologia, haja delicadeza, porque é um campo que nem sempre a gente pode estar adentrando, né? Se não for profissional da área, então pode ficar um pouco invasivo, mas às vezes eu como pedagogo oriento muito a que caminho essa família pode tomar, esse tutor pode tomar e que é melhor. Às vezes eles realmente não querem mexer nesse vespeiro, mas vou deixar aqui acho que as considerações finais, agradecendo a doutora Camila, a todos vocês que tiveram a paciência de nos assistir e o benefício, né, de que todos esses nossos estudos abrangem e trazem, e deixar as considerações finais. Eu agradeço a todos. Doutora Camila, pode falar e agradecer. Muito obrigada. Eu queria agradecer, primeiramente, ao convite, né, para estar aqui, da nossa querida presidente, da Beth, e da nossa querida Kátia também, a Mônica por ter estado aqui comigo. É sempre uma honra poder falar do floral, poder falar um pouco dos animais também, dizer que é possível, sim, todos nós nos libertarmos desse poder da doença, e que os animais, eles são os nossos grandes professores, trazendo para a gente as coisas simples da vida que a gente esqueceu nessa nossa vida corrida e adulta. O amor, a paciência, o respeito, a entrega, a amizade. Então, eu queria deixar isso com vocês e dizer que eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, auxílios. Eu acho que a gente, como terapeuta floral, precisa se unir. E uma das coisas que eu não falei, viu, Mônica, que eu gostaria de trazer aqui, é que se você é terapeuta floral e atende animais, você pode atender, mas não esqueça da equipe transdisciplinar que está junto. Então, a gente está trabalhando numa única saúde. Então, se você quer ser, ou se você é pet terapeuta, conversa com o veterinário do animal, procura trabalhar e cercar tudo. O que eu percebo muito de brigas entre os veterinários e os terapeutas floral é que muitas vezes o veterinário se põe num lugar fechado para os florais, e, por outro lado, o terapeuta floral se acha veterinário. Então, vamos trabalhar a união, vamos evitar qualquer conflito e vamos lembrar que nós somos os zeladores do planeta. Então, pela cura do planeta, que você possa ser a sua melhor versão. Um beijo grande, muitíssimo obrigada e nos vemos aí. Continuem, né, Mônica, com a semana e tudo mais. Continuem visitando e vendo a semana, vendo os vídeos que estão gravados aí. E um beijo. É isso.